Cruz Maltins e Cruz Maltins do nosso Brasil, você está no canal Vaz Menor Vasco, me chamo Diego Costa, quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso Vasco da Gama. Hoje um vídeo um pouco diferente, não tenho notícia ainda, para poder passar para vocês. Na verdade eu preferi não passar notícia nesse primeiro vídeo, vou passar para o segundo vídeo da tarde, aí dessa segunda-feira. Vamos analisar como foi a semana ruim do Vasco, que aconteceu, nesse curto tempo, desde quinta-feira até o dia de ontem, que o Vasco foi eliminado pro Flamengo. Rapaziada, vamos lá. Começando pelo jogo de Vasco e ABC, o Vasco, todo mundo sabe que não jogou bem contra o ABC, não entrou em campo para poder buscar realmente o resultado. A gente não teve muitas chances para poder fazer os gols que a gente precisava. Acho que se o Vasco joga da maneira que jogou contra o Flamengo ontem, era no mínimo 5 para cima do ABC, mas não foi o que a gente esperava contra o ABC. Isso custou a nossa classificação numa perda de pênalti do Pedro Raul e uma perda de pênalti do Orediano. O Vasco ele não entrou em campo para poder buscar esse resultado, O ABC certamente veio com essa proposta de não fazer uma partida que enfrentasse o Vasco de igual para igual, querendo atacar, querendo buscar o jogo, veio com a intenção de se retrancar. A gente não tinha e não tem ainda uma maneira de jogar contra times que vêm assim, fechadinho, O Barbieri falou isso na entrevista ontem dele pós-jogo lá no Maracanã, e isso ficou muito visível nessa quinta-feira contra o ABC. Com isso, custou a nossa eliminação da Copa do Brasil, porque eles amarraram o jogo, levaram o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis eles acabaram sendo um pouco mais competentes, ali fazendo os pênaltis que deveriam fazer, e a gente acabou perdendo ali, tendo a bola do jogo para poder fechar, o Pedro Raul desperdiçando, logo depois o Orediano também, comparando os dois Vascos que jogou ontem e jogou na quinta, a gente vê uma disparidade muito grande de melhora. Vendo o Vasco do ano passado para esse ano, vê um Vasco muito melhor também esse ano. Porém, a gente precisa que o resultado aconteça. A gente sabe que o Vasco está em reconstrução, o Vasco está se remodulando, o Vasco está contratando, o Vasco está se mobilizando para poder voltar a ser um time competitivo, A gente caiu na segunda fase da Copa do Brasil pelo segundo ano seguido. Havia uma perspectiva, uma perspectiva além, de um pouco mais longe na Copa do Brasil. Essa é a minha expectativa também, era a minha expectativa que o Vasco fosse um pouco mais além aí, passar aí pelo menos até as quartas de finais da Copa do Brasil, mas não foi o que aconteceu. Acredito muito que por um descuido nosso, não foi o que acabou acontecendo, Essa partida foi a pior partida do Vasco no ano, na minha concepção, Eu acho que a gente precisa melhorar em alguns pontos. No jogo de ontem contra o Flamengo, eu acho que a gente fez a partida até quando a gente teve perna para poder jogar, A parte física dos jogadores precisam ser aprimoradas, precisa ser cuidada ali com muito carinho ali pela parte física do Vasco, O Vasco ontem fez uma boa partida, não fez uma má partida, melhorou muito de quinta-feira para ontem, A gente, se for comparar os dois jogos, a melhora dos dois jogos foi muito grande, rápido, A gente perdeu pro ABC na quinta, todo mundo abalado, já entrou já bem contra o Flamengo, buscando o resultado que precisava. Acho que se o Vasco joga dessa maneira, repito, se o Vasco jogasse dessa maneira que jogou contra o Flamengo ontem, jogasse contra o ABC, era mais ou menos uns 5-0, pro Vasco, mas não foi o que aconteceu, O Vasco ontem fez uma boa partida. Vi comentários na Cazé TV que preocupa o Flamengo, não tá jogando aquilo tudo. De verdade, eu acho que o Flamengo não vai passar disso, Não vai passar esse futebol tudo que ele espera que o Flamengo jogue com essa equipe, Eu acho que essa equipe já deu o que tinha que dar. Ela não vai mostrar mais nada de diferente disso que a gente está vendo, dos campeonatos que o Flamengo vem disputando, da Libertadores, do Mundial. Eu acho que acabou por aí, pode colocar Mourinho, pode colocar Jorge Jesus, pode colocar quem quiser. Eu acho que não tem o que fazer.
ali muitos, a não ser contratar jogadores para poder jogar, porém, eu acho que foi uma maneira que eles arrumaram de meio que menosprezar o Vasco, né? Ah, que o Vasco, a tendência era que o Flamengo ganhasse. Eu não acho assim. Acho que o Vasco fez uma partida muito boa, poderia ter vencido o jogo, poderia ter conseguido um resultado melhor se fosse mais efetivo e mais assertivo nas suas decisões ali para poder jogar. Pedro Raul perdeu alguma chance clara ali quando o Gerson deu o carrinho nele dentro da área, ele já tinha bateu meio torto ali, não conseguiu fazer, né? O Vasco foi muito mais assertivo ali no meio-campo, conseguiu dominar o meio-campo, ganhar o meio-campo, e isso foi trazendo um pouco mais o Vasco para dentro da partida, e foi onde a gente conseguiu criar bastante chance, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol. Agora é juntar os cacos, fazer o que tem que ser feito nesses 27 dias que a gente vai estar aí trabalhando sem jogos, né, até o início do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa de contratação pesada que venha para resolver. A gente precisa fechar esse elenco. O Paulo Brax disse que o Vasco vai ter ali 80, 90% do elenco fechado até o início do Brasileiro, depois esperar a janela do meio do ano abrir, né? Então eu acho que a gente precisa correr nesse tempo e colocar esses jogadores, trazer esses jogadores para que o Vasco consiga fazer um Campeonato Brasileiro com tranquilidade. Essa equipe que está hoje aí, ela consegue fazer, eu acredito que ela consiga fazer. Porém, a gente precisa, se a gente quiser chegar longe no Campeonato Brasileiro, acredito que uma vaga ali na pré-Libertadores ou na Sul-Americana, para a gente já estaria legal, mas o Vasco é o Vasco, a gente tem que pensar grande. Eu acredito que a gente pode chegar um pouco mais longe aí também, né? É um final de semana um pouco amargo para o torcedor vascaíno, mas se for olhar no contexto geral, eu acho que a gente melhorou muito do ano passado para cá. Essa história de contar que o Vasco melhorou muito, já tem que começar a mudar isso, o Vasco já tem que começar a melhorar já para esse ano, mas comparando o ano passado com esse ano, eu acho que a gente está bem na frente já e tem condições de alcançar algo melhor no Brasileiro desse ano. Beleza, rapaziada? Volto mais tarde aí, nesse segundo girão de notícias dessa segunda-feira. Volto mais tarde com a notícia do dia do nosso gigantesco da Gama, beleza? Abraço a todos aí, até mais e tamo junto. Valeu! Se inscreva no canal e dá aquele likezão aí que ajuda a gente bastante. Abraço!